Olá pessoal, seja bem-vindo aqui. Eu gostaria de saber, no bate-papo, com quem você está assistindo essa mensagem, ok? Antes de começar o nosso tema de hoje, queria lembrar de que na próxima semana começaremos ou recomeçaremos os nossos cultos presenciais. Próxima semana, 19 horas. E por conta da nossa obediência aos protocolos de distanciamento, nós precisamos de que você diga se você vem ou não, tá bem? Quer dizer, se você diga que vem, porque a gente tem uma limitação aqui na quantidade de pessoas no nosso espaço, na nossa igreja. Então, se você vier e tem o meu WhatsApp, meu número de Zap, não esqueça de você mesmo me passar a informação. Estou indo com tantas pessoas, tá bem? Não esqueça de fazer isso, por favor, porque a gente precisa desse controle e aí a gente vai se organizando mais. No primeiro domingo a gente vai ter culto à noite apenas, tá bom? Às 19 horas. E aí nos próximos a gente vai ver e vai tentando ajustar conforme a demanda e o crescimento, obviamente, da quantidade de pessoas aqui na igreja, tá bom? Então vamos orar. Pai eterno, pedimos a tua bondade, misericórdia e graça para que a gente tenha entendimento da tua vontade. Peço que o Senhor nos abençoe a todos que estão assistindo essa mensagem. Que nesse momento todos possamos abrir o coração para ouvir a tua voz e sermos libertos daquilo que muitas vezes tem nos prendido, aquilo que muitas vezes tem atrapalhado a nossa vida. Nos abençoe com essa última mensagem dessa série. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem nos despertado e nos dado interesse em saber mais do que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nos abençoe, por favor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok, queria lembrar de que hoje o nosso tema é sobre bipolaridade ou perturbação bipolar. Eu estou falando com você, preste atenção, queria que você tivesse essa atenção agora, tá bem? Eu estou falando com você. Por quê? Porque muitas vezes a gente não percebe que é chato, ou está numa situação de deficiência, de alegria, ou no sentido de que a gente está numa situação de depressividade, e quando a gente está numa situação dessa, as pessoas ficam preocupadas conosco. Por outro lado, a gente fica num outro estado de euforismo, e aí a gente dá trabalho e fica irritadiço e por aí vai. Primeiro, eu quero que você entenda, pare de ser o problema da sua família, ou o problema no seu trabalho, dos seus colegas de trabalho. Pare de sugar energia das pessoas, dos seus ambientes, principalmente do seu lar. Não diga agora que você não precisa ouvir sobre isso, porque dificilmente você não tem problemas com extremos de humor. Como que a gente pode, ou extremos, né, de dificuldades com relação a emoções? O meu interesse hoje é de que você, mais uma vez, seja desafiado a lidar com isso, tá bem? Porque bipolaridade, conhecido pela psicologia como transtorno bipolar, ou outros nomes que têm a ver com isso, essas mudanças, alterações abruptas de humor, ela parece até que está em moda. Em um dia, a pessoa está eufórica, como se fosse como se fosse um herói, como se fosse mudar o mundo, como se fosse uma águia pelos céus. No outro dia, e sem causa muitas vezes aparente, a pessoa demonstra tristeza e sem ação, sentindo-se muitas vezes uma galinha, de águia no outro dia para galinha. Um dia leão, outro dia rato. Pela manhã, quando sai para o trabalho, parece um cordeiro manso, muito alegre e animado. E quando volta, de volta para o trabalho, em casa, é uma onça. Um pêndulo, muitas vezes. Ora alto de um lado, ora alto do outro lado. Eufórico, irritadiço, maltrata as pessoas. Triste, depressivo, preocupa as pessoas. Esses dois lados devem fazer com que a gente dê uma atenção especial. Quais são esses lados? Primeiro, comigo mesmo, eufórico ou depressivo, ou aquele outro tipo de relacionamentos que a gente chama, né?
e fala que e apresenta essa ideia de que às vezes é dócil com a pessoa e daí a pouco ela é hostil. Por isso a gente precisa, de fato, perceber, compreendendo, obviamente, os danos que essa situação pode trazer na nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor, ok? Porque tem muitos efeitos nocivos esse tipo de comportamento. Enquanto a alteração do humor, ele está focado para que tudo esteja bem, quer dizer, se houver uma frustração, a pessoa vai ficar triste e muitas vezes em demasia. É claro que as tristezas geralmente são por conta de frustrações. Ter frustrações e tristeza não é nada anormal. O problema é a anormalidade, o problema é a tristeza muitas vezes profunda, porque a pessoa está frustrada demais. A gente já falou isso a respeito de outros problemas da alma, né? Falamos principalmente sobre depressão e vale a pena você voltar lá. O tipo que afeta os relacionamentos coloca as suas alegrias, muitas vezes, e dificuldades em outras pessoas. Por isso que muitas vezes um casamento ou a própria família se torna muito difícil o convívio, o próprio contato. Por quê? Se você elegeu o seu marido ou elegeu os seus filhos ou a família como responsável pela sua felicidade, vou casar e vou ser feliz, eu vou ter um emprego e vou ser feliz, vou ter isso, né? No que diz respeito a muitos relacionamentos, se você colocou isso nessa direção, no lugar errado, o seu cônjuge, a sua família, principalmente dentro de casa, que a gente tem muito mais liberdade, você vai transferir a sua irritabilidade, quer dizer, vai jogar sobre essas pessoas a sua irritabilidade, você vai ser mais agressivo com ela, você vai ter muito mais facilidade de ter mau humor e vai tender a desprezar essas pessoas. Porque você se acha, muitas vezes, nesse extremo de euforia, nesse extremo alto, você se acha geralmente superior a outras pessoas. É uma superioridade fake que o nosso coração coloca. Isso mesmo, porque muitas vezes quando você agride alguém, quando você maltrata alguém, quando você despreza alguém, geralmente é pelo seu sentimento de que é superior àquela pessoa. Então vamos trabalhar bem isso na questão de bipolaridade, tá bem? Hoje, mais uma vez, a gente precisa fazer alguns alertas. Esses alertas são menores do que os outros, né? Quando falamos algo do tipo, isso me domina, perceba e lembre-se, escreva isso no seu coração. É o seu coração que está mandando. Se você de fato é livre, então perceba, isso me domina. Quando você fala isso me domina. No fundo, você está dizendo, o meu coração vai fazer o que está querendo. Eu estou com isso está me dominando. Não, é o seu coração que está dando vazão para aquilo que você está realmente querendo. Anota aí, tá bom? A maior barreira, já falamos na semana passada, quero falar mais uma vez agora. Já falamos, temos falado, na verdade, em outros momentos também. A maior barreira para você mudar de comportamento se encontra diante do seu próprio espelho. O seu ego é o seu maior problema, tá bom? Ok, quando a gente está falando, lembrando mais ainda desses alertas que a gente precisa fazer, né? Quando a gente fala de perturbação, doença, problema, transtorno, distúrbio mental, essas coisas todas, ou distúrbio psíquico, ou distúrbio psiquiátrico, ou problema psiquiátrico, nessa linha de nomenclatura, a gente está falando de problemas da alma, tá bem? Quando o problema é um problema orgânico, do físico, do organismo, alistamos como problemas, muitas vezes, claro, né, como doença, se é mental, da mente, do cérebro, é um problema neurológico, é uma doença neurológica, tá bem? Então a gente tem essas duas, é importante que você faça essa distinção. Se o problema é orgânico, é do cérebro, é neuro, ok? Então é um problema neurológico. Se o problema é espiritual, se o pessoal chama isso de psíquico, de psiquiátrico e tudo mais, mental, você está falando da mente, muitas vezes é o problema da alma. A própria palavra psique significa alma, tá bem? Então, se o problema é chamado de um problema neurológico, um neurologista é a pessoa mais indicada para lhe ajudar. Ele vai fazer exames para dizer o que você tem.
tá bom? É melhor você consultar, óbvio, um neuro do que um gastro para os seus problemas neurológicos. Você não vai consultar um ortopedista para tratar dos seus problemas neurológicos ou problemas neurológicos de alguém que você tem responsabilidade. Escuta isso que eu estou falando, tá bem? Por quê? Porque se é da psique, o problema então é da alma humana. Mas se o problema é orgânico, se o problema é orgânico, do físico, então você tem que tratar com aquele especialista daquela área. Se o problema é do cérebro, ok? Então um neurologista é muito mais adequado para você. Tá bem? Agora, se o problema é da alma, como já falamos, você escolhe quem ou o que você acredita que pode lhe ajudar. Você pode procurar um guru, né? Tem gente que procura um guru, pode procurar uma religião, pode procurar um psicólogo, ou você pode obter ajuda de Jesus, pode procurar Jesus. Jesus mesmo falou em João 10, o ladrão, né, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, presta atenção, ó, muito impressionante o que Jesus fala. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a tenham, né, em abundância. Isso quer dizer o quê? De que Jesus, parte do seu ministério, ele veio para nos dar vida em abundância. Vida satisfatória, realização de alma, realização interior, satisfação. Então, parte do que Jesus nos apresenta e nos entrega está relacionado a isso, tá bem? Então, a obediência a Ele, a gente vai ver um pouco melhor, produz em nós essa realização, essa satisfação, esse poder de não ser influenciado por aquilo que é ruim na nossa vida e, consequentemente, a gente vai ter vida abundante, vai ter alegria, vai ter satisfação, vai ter realização. Ok? Por isso é importante que a gente entenda que Jesus veio apresentar o Evangelho para que a gente tenha essa vida em abundância. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. É aquele que veio para morrer no nosso lugar, por conta dos meus pecados, que me levariam para um inferno. Jesus, ao mesmo tempo que me dá uma vida eterna junto com Ele, eternamente, Ele me dá uma vida de qualidade aqui no planeta Terra, enquanto a gente não vai encontrar com Ele. Então, se o problema é da alma, como a gente já tem identificado isso, se o problema é da alma, em muitos desses casos, né? Então Jesus ele propõe resolver quando a gente tem conhecimento da vontade dele. Lembra lá? Jesus mesmo falou em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo de que essa liberdade é uma alforria que eu ganho de mim mesmo, dos meus pecados, de outras pessoas ou qualquer entidade, do meu próprio coração. Então eu estou livre, porque Ele me libertou. Quem depositou a sua confiança em Jesus como seu Salvador? Porque o Evangelho é isso, é Jesus que veio me salvar, eu aceitei isso, entendi que eu não podia me salvar e deposito a minha confiança nele como meu Salvador. Essa série de mensagens é para aqueles que querem essa notícia de libertação, essa informação. Porque muitas pessoas elas estão desinformadas, não sabem onde encontra a solução para os seus problemas da alma. Não sabe, e a gente está administrando essa informação, ministrando essa informação para quem deseja acessar essa verdade, a palavra de Deus, para trazer, para levar para as pessoas a libertação que elas tanto precisam, tanto querem. É claro que às vezes uma doença ou alguma coisa que é catalogada como doença pode dar desculpa para a gente não assumir a responsabilidade que temos na vida, ou as responsabilidades da vida. Tem gente que muitas vezes se aproveita, quer ter uma desculpa para não encarar aquilo que deveria encarar, aquilo que lhe desagrada, aquilo que vai torná-la responsável pelos seus próprios atos. Tem gente que diz, eu não sei, também não quero saber. Por quê? Para não ser cobrado. Para não dizer, obviamente, que tem responsabilidade sobre os seus atos. Muitas pessoas não querem a liberdade, porque tira proveito da escravidão, isso mesmo. Mas a escolha é sua. Lembre-se disso, sempre falamos a respeito disso. Você que é cristão, então, a escolha é sua. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não quer tomar esse conhecimento da verdade, você pode sair de frente agora desse vídeo. Mas se você quiser, você pode ter uma vida totalmente diferente a partir disso agora. Ok? Bipolaridade, o bipolar, tá bom? Algo importante que você precisa saber sobre a perturbação bipolar.
As pessoas com essa perturbação mental tendem a morrer numa taxa de 2 vezes mais do que uma pessoa que não tem essa perturbação. Isso é estranho, hein? Devido, óbvio, aos efeitos dos medicamentos. E o principal medicamento para perturbação bipolar é a noradrenalina, um dos medicamentos chamados da felicidade, né? Como a adrenalina, como a dopamina, como a serotonina, que mudam de fato o humor das pessoas. Mas muda momentaneamente, enquanto dura o efeito desse medicamento. Tudo é artificial, como eu já estou falando aqui. A noradrenalina é um hipertensor, aumenta a pressão arterial. A gente já tem recebido notícia do Elvis, né? O Elvis, para se manter, por conta da infecção generalizada que ele teve, para que o coração permaneça, obviamente, com um trabalho adequado, né? Precisou tomar noradrenalina. Foi aliviado, parece que parou de tomar agora. Por quê? Porque ele aumenta a pressão. E por conta de aumentar a pressão, obviamente, a pessoa que vive debaixo dessa situação constantemente, o organismo também vai sendo prejudicado. Então, é bom você saber disso. Quando a pessoa está numa situação de bipolaridade, nesse estado baixo, naquele extremo de galinha, né? Naquele extremo de rato, naquela situação de depressividade, muitos então ministram ou pedem a noradrenalina, para de alguma maneira mudar essa situação da pessoa. E a gente já tratou disso, né? Quando falamos a respeito do uso de medicamento, principalmente para depressão. Esses extremos, de um lado, depressividade, e a gente já falou isso na terceira mensagem. A Bíblia, olha só, olha que versículo interessante, que vale a pena. Embora você já saiba, mas isso nos ajuda muito mais a entender. Provérbios diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Tem a ver tudo com frustração, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Como a gente administra essa questão da frustração, é que a gente vai, obviamente, ter o coração adoecido, mais adoecido, mais adoecido, mais adoecido, depressividade ou depressão. Como a gente já falou sobre esse extremo da bipolaridade, esse do lado negativo, desse lado negativo, os dois são negativos, mas desse lado que é preocupante, que é depressivo, a gente já falou isso na terceira mensagem, a gente vai falar do outro lado agora, é a mensagem que a gente vai tratar hoje, tá bem? A gente vai falar desse outro extremo, da mania, tá bom? Que as pessoas chamam de mania, que os psicólogos chamam de mania, que os psiquiatras chamam de mania. É o estado de euforismo. Não é ansiedade nem alegria. É euforismo. A pessoa é eufórica. Quando o estado bipolar está em alta, as pessoas têm uma falsa superioridade. Agride as pessoas por conta disso. Tem impaciência, intolerância. Por isso que muitas vezes usam drogas. E aquele tipo de coisa. Acabam pulando do prédio. Os médicos dizem que a bipolaridade não tem cura. Isso é triste você saber disso. Para mim é muito triste. Porque todo mundo passa por dificuldades de humor. Todo mundo, na vida. A vida, ela faz com que a gente viva momentos de alegria e de tristeza. Como que a gente lida com isso, obviamente, é que vai ser um fator que vai gerar preocupação, vai gerar um problema sério com relacionamentos, é a maneira com que a gente lida com isso. Ok? Agora, tem aquele tratamento que as pessoas dão para manter isso mais em controle, que você já sabe qual é. Esse medicamento, principalmente a noradrenalina, que isso é para os sintomas apenas, não é para o problema da bipolaridade, porque não resolve. Isso não resolve, é para tratar só os sintomas, que a pessoa ou é eufórica ou ela fica eufórica ou fica depressiva, então ela vai ter sintomas diversos, ok? Então, medicamento mais, para esses sintomas mais, as terapias que a gente já tem falado, guru, psicólogo, religião, meditação, alimentação, né? E aí você vai escolher, porque obviamente você vai depositar sua confiança em quem pode te ajudar. Então, é o problema mental que mais apresenta probabilidade de suicídio. De um lado, a pessoa está muito animada, eufórica, do outro, no outro dia, está muito depressiva. E por conta de ser extremado, essas coisas. Ou a pessoa pula do prédio, ou ela por se achar capaz, ou ela muitas vezes se mata por perceber que está tão frustrada que não vale a pena mais viver. Ok? Esse é o tipo de gente que quando faz uma doação ou faz compra, tudo é exagerado, nesse extremo, né?
ou quando está irritada quer ficar. Geralmente é assim a bipolaridade. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala para nos ajudar? Antes, porém, pergunte-se agora, antes da gente abordar o texto, tá bom? Se Deus nos dá algum direito, preste atenção, de você tratar mal alguém. Deus te dá algum direito? Deus fala para eu tratar bem as pessoas, exceto quando? Não, Deus não tem uma cláusula de exceção para você tratar bem as pessoas. Tem que tratar bem sempre. Ficar irritadiço, ser agressivo. Deus nos dá alguma desculpa? Deus nos dá algum direito da gente ficar agressivo, ficar mal-humorado, ser hostil, desprezar uma pessoa, ser iracundo, ser irascível? Você conhece alguém assim? Ou você já diz, quando eu falo, você conhece alguém assim, você já fala, vai para o inferno, pastor. Que tipo de situação a gente tem vivido muitas vezes? Ou sofrendo, ou fazendo outras pessoas sofrerem. Por isso é importante você já agora perceber. Será que Deus nos dá o direito de pecar contra alguém? De pecar? Há cláusulas de exceção para algum tipo de pecado? Por isso que a gente vai em Tiago, capítulo 1, texto, que a gente vai abordar hoje. Mas sempre lembrando, que a Bíblia fala para a gente. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É o nosso texto áureo, sabendo de que Deus controla a nossa vida. Tá bem? Então, o texto diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa interessante o texto aqui. Esse versículo 12 aqui já nos ajuda pra caramba, já nos ajuda bem a ter uma vida diferente, não é? Olha só, bem-aventurado o homem que suporta. A palavra suportar aqui tem a ver com resiste bravamente. Pessoa que resiste bravamente. Pessoa que mesmo passando por dificuldade, ela está resistindo bravamente, com perseverança. Quer dizer, ele resiste bravamente sendo aprovado. É aquele que sofre a ofensa, mas ele resiste contra a ofensa e ainda, olha só, é aprovado. Não é aquele que é desaprovado. Entendeu? Isso é importante para a gente guardar. Talvez valha a pena a gente decorar esse versículo e ficar repetindo ele nos momentos de crise, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A palavra provação é teste, é prova. Então, muitas vezes na nossa vida tem muitos testes, muitas provas. Satanás coloca armadilhas e não apenas testes para testar a nossa vida. Deus às vezes coloca, obviamente, algumas situações para a gente ser aprovado. A diferença é exatamente essa. Quem nos quer bem coloca alguma coisa para a gente ser aprovado. Quem nos quer mal coloca alguma coisa para a gente ser reprovado. Que muitas vezes isso é uma armadilha. Igual o professor muitas vezes, que não quer que você vá bem. Ele bota armadilhas na prova, Quer que você se dê mal. Mas Deus não. Por isso que o texto, vai nos ajudar a entender isso. Mas antes da gente falar do próximo versículo, é importante que a gente entenda uma lição importante, valiosíssima nesse texto aqui, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Um dia, na outra dimensão, a gente vai receber a coroa da vida, se a gente de fato tem perseverado, A gente tem sido aprovado com perseverança, tem perseverado na aprovação, tem suportado bravamente as crises, as dificuldades, a irritabilidade que muitas vezes quer dominar a nossa vida, seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Mas a lição principal é: nós resistimos às tentações olhando para Jesus e não para nós. Por isso que ele fala aqui, ele prometeu àqueles que o amam. Então, aqueles que o amam são as pessoas que mais obedecem a ele. Isso é importante, Por quê? Porque a gente olha para Jesus. Jesus disse: eu venci o mundo. Então, ele venceu o mundo e falou: você fique comigo, dependa de mim. É exatamente isso que Jesus está falando, que Paulo nos lembra de apontar isso. Ao mesmo tempo que ele está falando que Jesus disse a respeito disso, Paulo revela de que ele prometeu uma coroa, um galardão especial na outra dimensão,
quando vivemos aqui o milênio, quando formos, obviamente, ficar numa outra esfera de vida, Ele nos prometeu a quem, obviamente, o ama e quem o ama o obedece, prometeu uma coroa especial, quer dizer, um galardão especial. Versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A palavra de tentado aqui é cilada ou armadilha. Deus não faz isso conosco. Deus não nos coloca esse tipo de situação, mas nós é quem, obviamente, nos levamos a essa situação, porque é isso que ele está dizendo aqui, né? Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, uma lição aqui do versículo 14, ao mesmo tempo que a gente lembra de que Deus não coloca armadilha para a gente, quando Ele permite uma situação, uma crise na nossa vida, é para o nosso crescimento, você já sabe disso. Então, mesmo quando Satanás nos apresenta uma oferta que aparentemente é irresistível, não é ele o principal culpado, foi a gente, somos nós. Aquilo era irresistível para mim, eu é quem permiti isso, eu é quem quis aquilo. Porque o diabo não tenta a gente com aquilo que a gente não gosta. O diabo não me tenta com sopa de berinjela. Por isso que, e Satanás sabe. Por outro lado, é o nosso coração quem vai dizer sim. É o nosso coração quem vai aprovar. Vai aprovar o tipo de tentação que Satanás apresenta sobre nós. Porque a Bíblia também fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Então, se você se sujeita a Deus, Satanás vai ficar distante de você. Versículo 15 ainda diz: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte é o que Satanás quer e nos tenta fazer acreditar, obviamente, no nosso coração para nos levar à morte. Ele tenta dizer que o nosso coração é quem deve comandar a nossa vida. E quem é que tem que comandar a nossa vida? É o Espírito Santo, é Deus, o padrão de Deus. Porque o nosso coração, você sabe muito bem, nosso coração sempre tende ao mal. Por isso é importante a gente saber onde é que a gente está. Tá bem? Então, ainda continuando no versículo, no texto, né? Essa segunda parte do texto diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O momento que muitas vezes as pessoas ficam nesse estado de euforismo, de irritabilidade, né? Aqui está dizendo que ela deve ser dominada com disciplina. Como? Aí diz aqui uma receitinha clara: ouvir com atenção, demorar para falar e mais demorar ainda para ficar irritado. Tem gente que a irritação é automática. Aconteceu alguma coisa no trânsito, levou uma fechada, ele já é o pavio curto, e outros nem pavio tem. Por isso que é importante você entender de que quem é cristão deveria entender e decorar essa passagem bíblica. Sabeis essas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, esteja com muito mais disponibilidade, muito mais interesse, com o coração muito mais disposto de ouvir, mesmo que seja contra você. Pondere, reflita para depois falar, e ainda mais você vai ter facilidade para ficar irritado, né? Ou irar-se, ou ficar irado. Você vai ter muito mais domínio, Versículo 21 e versículo 22 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pedro nos lembra de algo extremamente importante. Quem não pratica a palavra está se enganando. Mas aí ele diz aqui, como é que a gente pratica a palavra? Tirando aquela capa da vida que obviamente tem o seu coração,
que muitas vezes tende e quer e se deixa levar ao pecado. Então, você deve perceber o que Tiago está falando aqui. Eu falei Pedro antes, mas é Tiago, que eu e você precisamos lançar fora aquilo que o meu coração tende para o pecado. A informação, a alimentação que eu dou para o meu coração que tende à pecaminosidade. E tudo, obviamente, que muitas vezes a gente acha que pode ter no coração. Direitos sobre as pessoas, poder, esse negócio de nunca sofrer dano, de que você merece ser feliz, tudo isso aí, é problema que você, é pecado, obviamente, que você alimenta, que vai lhe direcionar para a morte, tá bem? Então, praticar a palavra é ser resiliente muitas vezes, é ser paciente, é você fazer aquilo que deve ser feito, fazer o bem, é você tratar as pessoas com dignidade. Então, a pessoa que é bipolar e está nesse extremo, ou é caracterizada como bipolar, né, está na verdade nessa situação. Ela está eufórica e se acha muito melhor do que as outras pessoas. Tem algum tipo de euforismo, tem alguma coisa que está queimando dentro do seu coração. E muitas vezes ela não sabe lidar devidamente com essa informação e com essa verdade, com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Por isso que ela muitas vezes ou fica, né, depressiva, e a gente já falou sobre depressão, mas muitas vezes ela está naquele outro extremo. É aquele tipo de gente que, como já falei, né, uma hora está rindo, mas outra hora está te mordendo, não é nem chorando. Muitas vezes ela pode estar chorando e você fica pensando, é melhor, né? Muitas vezes, já ouvi gente falando, tem um conhecido meu que falava, puxa vida, minha esposa, graças a Deus, nas crises de TPM dela, ela fica chorosa. Ele fala, graças a Deus. Por quê? Porque a notícia que muitas vezes as pessoas têm de mulheres com TPM, ela fica agressiva. E a mulher com TPM precisa entender claramente. E às vezes a gente até fala, né? Mas tem homem parece que tem TPM também, né? Aquela coisa toda. Por conta dessa situação de irritabilidade, de mudança de humor rapidamente. Ok? Mas a gente já viu no começo da mensagem. Deus não nos deu o direito de ser agressivo, de ser irritadiço, de ser iracundo no momento de alguma crise, no momento de TPM, né? Deus não falou isso, né? Ele falou, você tem que tratar bem as pessoas, com exceção no período da TPM. Não fala isso. Com exceção quando o seu patrão te tratou mal. Com exceção quando você não fez uma venda, ou quando você foi, sei lá, maltratado no trabalho, seja o que for. Pelo contrário, né? Deus fala de que a gente tem que passar essa situação e superar tudo isso, tá bem? Então, que lições a gente pode levar para a nossa vida com relação a essa crise? A cura real para as feridas da alma, principalmente quando se trata de perturbação bipolar, ok? E a gente está falando daquele extremo do euforismo, aquele extremo de depressividade, a gente já falou na terceira mensagem, tá bom? Primeiro, lembre-se que o seu maior problema é você. Se você é um cristão real, que compreendeu o Evangelho, então você já está livre desse poder do pecado. Lembre-se disso, tá bom? Então você obviamente tem que afirmar, estou pecando é por querer, quero receber as consequências desse meu pecado mesmo. Geralmente ninguém fala isso. Mas ela se dá, não, mas eu sou humano, não tenho sangue de barata. Não, se sangue de barata for aquilo que é paciência, resiliência, é amabilidade, seja o que for, aquilo que for bom, então tenha sangue de barata, tá bem? Porque na verdade o sangue, obviamente, que corre nas nossas veias é humano, mas o sangue de Jesus já nos livrou do pecado, já nos deu libertação, já nos deu poder para vencer essas tentações. Lembre-se que o seu maior problema é você. Tem transtorno, que o pessoal diz, bipolar, perturbação bipolar, o problema é você, tá bem? Os médicos já falaram, não tem cura. Não tem cura como? Então, isso mesmo. Eles dão um medicamento para poder diminuir os sintomas. Se você está muito depressivo ou se você está eufórico. O depressivo tem que aumentar o seu ânimo. Se está muito animado, eufórico tem que diminuir. Vai ter que dar para você alguma coisa que vai lhe sedar um pouco.
só os sintomas. Mas o tratamento, a terapia que eles informam tem a ver com aquilo que é para resolver o problema da sua alma. E a Bíblia diz, já nos diz claramente que a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E Jesus diz que Ele veio para nos dar vida abundante, da realização de alma. Segundo lugar, lembre-se de quem você é para Deus, ok? Melhor do que alguém, pior do que alguém? Não tem essa relação. Eu pertenço a Deus. Jesus é quem me deu a liberdade para aceitar e dizer até mesmo que alguém é superior a mim. Se eu estou em dúvida, a Bíblia está falando claramente, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha só, eu tenho que considerar as pessoas superiores a mim. É interessante. Não porque eu mereço desprezo, não é nada disso. É porque o meu coração tende a achar que eu sou melhor. Então, um bom exercício é tratar as pessoas como superiores. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olhar para as outras pessoas. Ok? Porque é interessante, olha, isso é extremamente importante. Estudando um pouco sobre bipolaridade, eu percebi que bipolaridade é o mal ou o problema mental da moda, principalmente entre os artistas. São muito diagnosticados como bipolar. Sabe por quê? Porque se acha melhor. É sempre assim. A pessoa está eufórica, está animada, ou por alguma coisa, ela, olha só, já falei que euforismo, né, não é alegria, não é felicidade, é excitação, é extrapolamento. A pessoa tem ilusão de grandeza, tem comportamento de risco. Então, a pessoa que está nesse extremo tende mesmo a maltratar as pessoas. Se acha no direito de agredir, de humilhar, de destratar, de desrespeitar as pessoas. Então, isso não é uma doença, é um problema, obviamente, de pecado que a pessoa muitas vezes não sabe lidar com isso. Ok? Terceiro lugar, saiba que as crises são para nosso crescimento. Crescimento ou prejuízo advém de uma crise. Quando Deus permite, Deus sempre permite, se tem, é porque Deus permitiu. Ou Ele provoca uma crise na nossa vida, ou Ele permitiu. Mas é para quê? Para o nosso crescimento. Se for crescimento, então, a gente vai crescer naquilo que a gente está precisando com aquela crise. Mas se aquela crise, além da crise, a gente recebe prejuízo, é prejuízo sobre prejuízo. É um prejuízo em espiral. Vai piorando, vai piorando, piorando. E o nosso interesse tem que ser, tem uma crise, então eu tenho que crescer. Estou doente, tive uma perda, ou até ganhei uma herança super. O que eu vou fazer com isso? Tudo isso também pode ser, de fato, uma crise. Ok? Saiba, então, que as crises, elas são para nosso crescimento. Em quarto lugar, saiba que você não tem direito de pecar. Não existe na Bíblia, né? Aquele negócio. Tenha domínio próprio, menos quando você estiver com fome, com sono, com cansaço. A Bíblia não está falando isso. Você não tem o direito, ok? Por isso que boa parte desses problemas que estão relacionados com problemas mentais, quando ele distrata pessoas, quando eles fazem o mal, você não pode aceitar que isso é um problema orgânico, porque isso é um problema, obviamente, do nosso coração. Por isso que é fato, e é importante a gente abordar, por isso que estou abordando isso aqui dessa maneira. Você é um cristão, então você já está livre dessas imputações ou desculpas de que você fez o mal porque você se achou no direito ou porque você tem uma desculpa para o mal. Fui infiel porque tenho déficit de atenção com a minha esposa, tenho hiperatividade na rua, porque e seja o que for, e seja o que for. É importante que você entenda, não há desculpas para o pecado. Nós seremos cobrados do que fazemos. Se fazer o bem, que a Bíblia fala, resistindo ao mal, teremos galardões. Olha, teremos uma coroa especial, de um galardão especial por amar a Deus, por obedecê-lo.
mas também todo pecado traz juízo, traz consequência. Lembra disso? Ah, mas não tem mais. Foi o seu coração. Entenda a respeito disso e procure mudar a sua vida quanto a isso. Tá bem? Deus abençoe a sua vida. Fico muito feliz e animado em você ter acompanhado até agora e aceitado o desafio de ter uma vida transformada. Quero só dizer para você que hoje a gente termina essa nossa série de mensagens com esse versículo de 2 Pedro 1:3. A cura das feridas da alma, né, que a gente tratou nessas 5 mensagens. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas as dificuldades da alma estão relacionadas, olha só, a não sabermos colocar as coisas no seu devido lugar. Deus já nos tem dado tudo o que precisamos, tudo que conduzem à vida e à piedade. Vida nesse sentido, né? Do que é justo, do que é correto, com qualidade, vida justa. Então, logo depois aqui, Pedro até fala, né? De que a fé, a fé correta, ela supre o que necessitamos para a vida justa. E a vida justa também supre o que precisamos para o conhecimento adequado. E o conhecimento adequado supre o que precisamos para o domínio próprio. Ele fala logo depois desse texto. Esse texto aqui, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3, fala claramente. O poder de Deus já nos deu tudo que tem nos dado tudo que necessitamos para essa vida justa, ok? Para essa piedade, para esse amor e apego àquilo que é correto, àquilo que é Deus. Tá bem? Então, todas as coisas nessa série que vivemos agora, que passamos essas semanas, elas estão quase que diretamente ligadas a gente colocar as coisas no lugar errado. Se a gente coloca no lugar errado, a gente vai ter, seja ansiedade, seja depressão, seja angústia, algum trauma e perturbação bipolar. Ok? Está tudo relacionado com 4 P's. Eu queria que você entendesse isso. Pessoas, promessas, passado e pretexto. Pessoas, Deus, relacionamentos e coisas. Sabe? Já viu gente conversando com o próprio carro? Fazendo carinho no próprio carro? Colocou alguma coisa fora de lugar, ao invés de ter Deus no lugar. Então, pessoas, está fora do lugar. Alguma pessoa está fora do lugar? Vai ter problema com tudo isso que a gente viu esses dias. Promessas falsas, muitas vezes. Promessas falsas, muitas vezes, vão trazer desgraça para a nossa vida, porque a gente fica muito frustrado. Mas a gente tem que, obviamente, estar no devido lugar, colocar no devido lugar. Expectativa no devido lugar. Promessas não feitas. Por isso tem muita gente que não quer saber de igreja. Está frustrado com a igreja. Por quê? Alguém fez uma promessa para ele dizendo que foi Deus que fez. Aquilo não aconteceu, ele, não quero saber mais de Deus. Colocou, obviamente, uma promessa no lugar indevido, porque é uma promessa fake. Ou promessa que, como falei, né? Você merece ser feliz. Deus não fala isso que a gente merece ser feliz. Deus fala outra coisa, que a gente merece é a danação eterna. Por isso que quem não entrega a sua vida para Jesus vai para o inferno. Ok? Então, a promessa que ele faz é que quem deposita a sua confiança nele como seu Salvador vai para o céu. Quem confia nele com fé e na sua palavra vai ter debelado os problemas da alma, as dificuldades da alma. Pessoas no seu devido lugar, promessas também no seu devido lugar. Ok? Verdadeiras, vamos esperar. Falsas, jogamos fora. Passado, de vítima a vilão. A pessoa foi vítima de uma coisa, às vezes ela se torna vilã porque não administrou bem. E, por último, pretexto. Como falei, né? Essa série está falando sobre tudo isso. Pessoas, promessas, passado e pretexto. Pretexto de quê? Eu quero ter o pretexto de viver assim. Aí, muitas vezes, eu me subjugo a um tipo de diagnóstico que alguém me deu. E muitas vezes esse diagnóstico é problema da alma, não é neurológico, não é do cérebro, não é da cabeça. Porque se for, trata com o neurologista e você tem que correr para isso. Você tem que pedir apoio, obviamente. Mas muitas vezes não tem nada disso, é só um pretexto. Porque isso é muito fácil de você dissimular, todo mundo sabe disso. Basta ir no médico hoje, num
clínico geral. Ele fala, estou com dor no peito que eu não consigo dizer. Não estou conseguindo dormir esses dias. Eu estou me sentindo angustiado. Estou assim, ele vai te passar já para um profissional, muitas vezes, para tratar isso. E muitas vezes te prescrever um daqueles remédios, né? Alguns que tem aquele princípio ativo, aquele ativo, né? Que o pessoal chama de noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, tudo isso, tá bom? Então, pensemos bem a respeito do que Deus quer para a nossa vida. Queria que você entendesse isso. Terminamos hoje a série, mas temos muitos outros assuntos para tratar, até mesmo nessa direção, tá bom? Se você tiver algum outro assunto que gostaria de tratar nessa área, né, de problemas mentais, você pode anotar, pode escrever, escreva nos comentários, porque numa outra oportunidade, numa nova série, até disso, a gente vai contemplar outros assuntos também, tá bom? Jesus abençoe sua vida. Estou muito feliz, muito animado, porque a gente conseguiu completar isso. Antes inclusive, de muitas pessoas se deixarem levar por esses problemas e não terem muitas vezes condições de sair ou sair já com muitas sequelas lá na frente. Jesus te abençoe, Jesus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, abençoe de fato o seu espírito, para que você perceba exatamente que Deus tem algo muito mais importante para você do que você ficar pensando muito em si mesmo. Por que a gente não pode ser acometido desses problemas da alma? Porque nós, obviamente, temos um ministério, um serviço, uma missão a cumprir. E quem entende isso, certamente, é muito mais feliz, muito mais dado, muito mais animado, muito mais realizado. Pense acerca disso também. Tá bom? Eu queria orar com você agora, terminando esse tempo, mas dando graças a Deus, porque a gente aprendeu muita coisa com essa série. Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor é bom e tem guardado a nossa vida, tem nos dado o que precisamos, como Pedro falou aqui no final dessa mensagem mesmo, né? Em 2 Pedro 1,3, de que o Senhor, por conta do seu infinito poder, tem nos dado tudo que necessitamos para uma vida plena e para piedade, vida satisfatória e em obediência ao Senhor. Nos abençoe, Pai, por favor, lembrando disso e vivendo isso, como o Tiago também falou, porque a gente não seja aquele fingido de que só diz que pratica a tua palavra, mas não pratica. E por isso sofremos muitos danos na alma. Obrigado pelo cuidado do Senhor, muito obrigado pelo teu poder sobre nós, muito obrigado pela igreja, pela fraternidade cristã. Nos abençoe no que teremos nesses próximos dias. Nos ajude nessa volta aos cultos presenciais. Nos abençoe, por favor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Lembrando que você vai participar dos nossos cultos presenciais do nosso culto presencial na próxima semana e nas outras também. Não esqueça de você me passar uma mensagem no meu WhatsApp, uma mensagem privada, tá bom? Privativo. Jesus abençoe você. Um abraço, boa semana. Estou com grande ânimo da gente se reencontrar em breve. Até mais.